Então vamos lá. Nós vamos falar das doenças psicossomáticas e o pensamento. Então, sim, alguém vai dizer, mas para onde está indo o nosso curso? Onde entra doutrina espírita em todo esse conteúdo pragmático ou nesse cronograma? Sim, nós falamos doenças psicossomáticas, nada mais é do que não é esse psicossoma, não é assim que algumas obras espíritas nos fala do perispírito? E o que nós somos, se não essa dualidade matéria e espírito? Então, significa que as doenças, quando manifestadas, na realidade, elas são um efeito. Então, de onde é proveniente a causa? O que causa, o que constitui, como combater, é possível curar? São provas, são expiações, são aflições do pretérito ou são aflições do mundo atual? Então, aqui nas ilustrações da nossa abertura da aula, temos algumas manifestações no corpo, né? Algumas erupções, como as próprias dores, que hoje todos nós tomamos conhecimento. Então, é nesse sistema que nós vamos desenvolver. Segundo Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. A aranha constrói a própria teia, que nasce dela e nela se locomove, captura os insetos para se alimentar, interage com o ambiente e faz dela sua moradia. Da mesma forma, o espírito, pensando, cria, e criando, se alimenta daquilo que elegeu para sua vida interior. Não poderia vir de uma forma mais clara e de uma fonte tão fidedigna quanto é Emmanuel. Sim, a aranha, vamos assim dizer, tudo que diz respeito à sua existência está ali. Ela vive, cria, se alimenta, dorme, se manifesta, procria e vai, né, desencarnar de várias formas, servindo de alimento, servindo a própria cadeia alimentar no meio em que ela encontra. E assim, Emmanuel faz essa comparação conosco mesmo. Então, da mesma forma, é o espírito. Quem o espírito pensa, cria, interage, se manifesta. Então, tudo aquilo que nós pensamos, nós, na realidade, estamos construindo. E depois temos sérias dificuldades para destruir tudo isso. E é onde começam a aparecer as enfermidades e o desequilíbrio. As doenças psicossomáticas são antigas. No entanto, o termo é novo para a população, pois nunca se falou tanto sobre isso. E também estamos vivendo uma época em que uma grande população está acometida dessas doenças. Sempre estiveram. Da mesma forma que nós falamos outro dia mesmo, aí, numa das aulas passadas. O pessoal pensa que ansiedade, que depressão é a coisa atual. Ansiedade, o Cristo já falava de ansiedade. Não vos ansieis pelo amanhã. Ah, mas a depressão vinha. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item lá falando de melancolia. Melancolia nada mais era do que um nome bonitinho, poético para depressão. Então, e hoje, com o conhecimento, com as informações ao alcance de todos, todo mundo se cria o seu próprio diagnóstico, todo mundo se receita, todo mundo já tem aí um prontuário médico, lá uma pasta médica no seu celular, no notebook, onde quer que seja. E isso vai dificultando muitas vezes, porque as pessoas não compreendem e aquelas que não conhecem a vida espiritual vai ter sempre dificuldade de relacionar uma coisa com a outra. O pensamento, vertendo continuamente da mente do espírito, atua na intimidade celular,
por meio dos circuitos e sistema circulatório energético do organismo humano, chamados chakras, de forma a autorizar ou desautorizar continuamente os movimentos biológicos que a encarnação apresenta. O pensamento, mas a mente, não existe uma mente que pensa. O cérebro é apenas uma formação, uma massa chamada encefálica. Não é, quem pensa é o espírito. O cérebro é apenas o órgão. Agora, o pensamento, sim, não tem como nós despensar. Ou às vezes, como as pessoas falam assim, eu vou repensar sobre isso. Não existe repensar. Você está pensando de uma forma diferente. Não é repensar, não é igual reformar. Reformar. Você está reformando, você está dando uma outra visão àquele imóvel ou aquilo que você está passando, a casa que você está reformando, mas a estrutura é a mesma. Pensamento, não. Pensamento, ele muda continuamente e constantemente. E os chakras, nossos chakras, eles giram de forma centrípeta do espírito para o corpo e o contrário também funciona, que fugiu o nome aqui agora. Mas é assim que funciona. Quando muitas vezes os nossos chakras estão um no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. E aí nós entramos nesse desequilíbrio, nós entramos nessa desarmonia onde o próprio corpo não compreende o que nós estamos querendo, quais são as nossas necessidades. Nós estamos, por exemplo, muitas vezes lá no sol e estamos de touca, de meia, de polaina, de cachecol, de blusa e de tudo mais. E muitas vezes estamos lá no frio e nós estamos lá simplesmente de short, estamos de camiseta regata. Como que o corpo vai compreender o que nós estamos querendo? Onde isso vai refletir? Nesse desequilíbrio circulatório aí que vai causar essas enfermidades no nosso corpo somático. Mas alguns ainda guardam a ideia errônea de que são pura simulação ou hipocondria. Não é nada disso. A mesma forma como que tratam muitas vezes a ansiedade, depressão como mimimi, como frescura, como falta do que fazer, não é. Essas manifestações de pele, muitas vezes queda de cabelo, fome, insônia, entre outras coisas, inchaço, principalmente nas articulações, estão relacionadas ao pensamento, à vontade. Tudo isso dificulta e muito a nossa caminhada. Quase todos nós aceitamos sem problema que o coração bata com mais força quando nos aproximamos da pessoa por quem estamos apaixonados, ou que as nossas pernas tremam quando é preciso falar em público. Isso sim. Então, quando fala bata com mais força, quando apaixonado, não precisa alguém pensar nos Romeu e Julieta no romance. Seja um filho, seja um neto, seja um amigo que há muito tempo nos não... As pessoas que falam próximo ao nosso coração. Nós temos aquela taquicardia, sempre temos aquele descompasso, né, quando nos aproximamos das pessoas. Da mesma forma, tem algumas situações, as pessoas que precisam falar em público, as pessoas que precisam ficar em evidência, precisam isso ou aquilo, tem dificuldades e às vezes não consegue ficar em pé. Tem uns que chegam quase mesmo a desmaiar. Por quê? É o duplo etérico que nós estudamos, protegendo o corpo físico dessas emoções que o espírito acaba, de uma forma ou de outra, se manifestando. São emoções que provocam sintomas físicos reais. As emoções, sim, mexem com o corpo, falam no corpo, é preciso prestar atenção. O Alexandre, no livro Missionários da Luz, ele fala, se nós tivéssemos consciência da importância e da complexidade que é o corpo físico para atender às necessidades do espírito, nós cuidaríamos com muito mais desvelo
deste instrumento que a espiritualidade nos oferece. A cada dia, surgem mais e mais evidências de que o corpo e a alma estão estreitamente ligados, que aquilo que afeta um acaba afetando também o outro. Sim, não tem como separar. Mesmo enquanto o corpo físico está dormindo, está se refazendo, está ali restabelecendo a sua energia, ele continua ligado ao espírito. O perispírito, então, vai aonde estiver, com quem estiver, realizando aquilo que ele tem vontade ou aquilo que precisa no mundo espiritual, mas tem essa ligação. Não dá para desassociar uma coisa da outra. O que ainda temos dificuldades, mais uma vez, é o Alexandre que vem em nosso socorro, quando ele fala: o dia que a medicina terrena conseguir associar as doenças do espírito e o seu reflexo no corpo, a medicina terá dado um grande salto em relação à evolução e ao aprendizado. Mas hoje, a medicina terrena, ela trata do corpo material, ela trata apenas do físico. Para eles, emoções e espirituais não fazem parte aí ainda do programa da faculdade ou da universidade. Joana de Ângeles, em seu livro Plenitude, inclui as doenças como um dos tipos de sofrimentos físicos e faz uma análise profunda onde nossas paixões e conflitos geram a desarmonia das defesas orgânicas, as quais cedem à invasão de micróbios e vírus que lhes destroem a humanidade. Pessoas ciumentas, pessoas invejosas, pessoas que se irritam com qualquer coisa, pessoas que discutem sem nenhum motivo, elas estão diretamente ligadas a essas pequenas enfermidades, as chamadas doenças ocasionais. Por quê? Num pico de raiva, de ciúme, de inveja, numa discussão, elas conseguem destruir todas as defesas do corpo físico. E se ela permanecer ruminando aquela emoção doentia, não tem como refazer, muitas vezes, essa flora protetora. E aí, ao invés de nós termos os combatentes, ao invés de nós termos o exército que protege o corpo, nós vamos ter muito mais combatentes aí, facilitando a entrada de vírus, bactérias e, às vezes, uma pequena a lesão se torna numa doença grave. Por quê? Porque ela está sendo alimentada naquilo que ela mais precisa, que é o ser mais nocivo e mais pernicioso que nós temos. Entre outros, mais uma vez, a raiva e a falta de paciência, a intolerância, a incompreensão que nós temos. Então, essas chamadas doenças emocionais é que causam o sofrimento, porque a dor é física. E a dor física, essa é fácil de combater, essa é fácil de ser detectada. E muitas vezes qualquer um pode perceber. Agora, o sofrimento emocional e espiritual, se não tivermos sensibilidade, nós vamos simplesmente sermos deficientes visuais, como muitas vezes o Cristo refere ali aos fariseus e escribas. Importante saber que, se mudarmos a maneira de viver ou de simplesmente ver a vida, estaremos eliminando muitos fatores de riscos das doenças. Sim, aquela pessoa que não exterioriza os seus sentimentos, aquela pessoa que não sabe externar as suas emoções, é porque ninguém pode me ver chorando, ninguém pode me ver xingando, ninguém pode me ver desabafando, querem se mostrar forte, querem se mostrar verdadeiras fortalezas. Não é. Da mesma forma, não se contentam com nada, se discutem por tudo, não aceitam nada, como se Deus
estivesse errado em tudo que ele fez por nós. Muitas vezes as criaturas que estão aí nessas doenças psicossomáticas são aquelas criaturas que se acham mais perfeitas do que Deus, porque elas cobram de Deus uma vida melhor, uma situação melhor, e culpam a Deus por tudo que de ruim que lhes acontece, esquecendo-se de que Deus oferece todas as condições, mas a grande maioria não sabe aproveitar. E aí, quando acontece o contrário, aí se lamentam. E não, para não assumir a culpa, então procuram jogar isto, a responsabilidade sobre os demais. E o corpo acaba sendo o principal acusado. Doenças psicossomáticas são aquelas que apresentam sintomas reais no corpo, mas cuja origem está no psiquismo, ou seja, no conjunto mente e sentimentos. Tem pessoas que chegam nas casas espíritas, por exemplo, as pessoas chegam com dor de cabeça, com dor de estômago, com náusea, com enjoo, chegam de várias maneiras. Entra, conversa, assiste a palestra, toma o passe. Quando elas passam lá embaixo na recepção para ir embora, você está bem? Estou ótimo. Você melhorou? Olha, nossa, mas parece assim que tirou com a mão. Sim, então funciona. Então nós sabemos que a prece funciona, nós sabemos que o magnetismo, que o fluido, nós sabemos que essas energias salutares e curadoras funcionam. Mas por quê? É o ambiente da casa espírita? O ambiente da casa espírita facilita. Por quê? Porque lá todos nós somos bons, porque lá nenhum de nós tem defeito, porque lá nós até olhamos com aquele olhar crítico, mas nos abstemos de comentar, enquanto que na rua ou em casa nós colocamos para fora, ofendendo e magoando as pessoas, sem a mínima noção de que nós também somos criaturas imperfeitas. Então, é o que ele está dizendo. As emoções não controladas são nocivos, são verdadeiros vírus destruidores da saúde e do bem-estar de todos nós. Popularmente se diz, quando você acha e sente que tem uma doença que não existe. Às vezes você fala, eu estou com uma dor no pulso. Não está não. É você que acha que está. Não, mas eu estou sim, está doendo. Não tem nada aí. É você que está pensando que está. Nós gostamos muito também de diagnosticar as pessoas. Nós gostamos de dizer para eles que eles estão enganados. Como se nosso olhar de raio-x detectasse todas as doenças ou as inconstâncias que as criaturas chegam até nós. Então, é preciso, sim, compreender que tem. Nós somos vulneráveis, nós somos falíveis. Então, sim, não tem como pegar água numa peneira, mas a peneira se molha. Ela, sim, ela fica úmida. E deixa ela no tempo para você ver se ela também não vai se destruir pela umidade ali consentida. Assim somos todos nós. Existem maneiras de se precaver, de se proteger? Existe. É o orai e vigiai, ou vigiai e orai, que o Cristo nos recomendou. A doença é o resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Sim, essas energias vêm de onde? As nossas energias vêm do sol, a nossa energia vem do ar, vem da terra, vem de tudo isso que está à nossa volta. Vem dos vegetais, sim, vem dos minerais, mas nós muitas vezes não as absorvemos como devemos. Para determinadas coisas, nós somos o papel toalha. Ele é ótimo ali para a fritura, para absorver uma série de coisas, mas para outras determinadas circunstâncias ele já não é. Então, nós precisamos nos adaptar de acordo com a nossa necessidade.
Os medicamentos matam os invasores, vírus e bactérias, mas não restituem o equilíbrio como se deseja, se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo. Tem uma recomendação da própria Joana de Ângeles no livro não é o Ser Invisível, o Ser Perfeito, acho que é o Ser Perfeito que ela fala. Então, lá ela diz o quê? Toda pessoa que passa por uma pequena cirurgia, por uma pequena sutura que seja, onde você mexeu no corpo, se faz necessário que a criatura procure um ambiente salutar para que, através dos passes, possam ali ser rejeitados. Se você passou por um tratamento de dente, por exemplo, para que é um dos mais simples, na podóloga, se você foi, mexeu ali, acabou deslocando uma coisa de outra, mexeu aqui, mexeu ali. Tudo bem, da mesma forma que ele está falando. Os medicamentos hoje alopáticos, eles restituem, sim, o equilíbrio dentro da enfermidade, mas não dentro do corpo, mas não espiritual, não emocional. Para isso nós precisamos de fluidos e eflúvios espirituais salutares para o refazimento. É por isso que a mulher da hemorragia foi curada, simplesmente à distância. É a emanação fluídica que restabeleceu o seu organismo físico que ela precisava. E ela, mas não é só questão da fé. Não, ela sabia disso, estava em um desequilíbrio. Bastava uma energia boa para que ela própria pegasse ali, para que ela própria se auto-restituísse, mantivesse. É como se ela tivesse a lâmpada que está ali no bocal, a lâmpada que está ali, mas o plugue está desligado da tomada, da caixinha de luz. Então, foi lá e recolocou, a luz vai manter acesa. É isso que ele está dizendo para todos nós. Com a morte dos micróbios, a pessoa parece recuperada, ressurgindo, porém, a situação em outro quadro patológico mais tarde. É que a diferença é que assim, nós falamos assim, você vai lá, o médico te receita, uma caixa de cápsulas que contém 30. A pessoa vai, toma 10, tô bom, já passou, já melhorou, e continua, guarda lá, nem toma todos. Não vou tomar tudo não, para quê? Então, para ele já tá bom. Daqui uma semana, a mesma doença volta, e ainda mais grave, um quadro mais agravado. E aí ela quer tomar o restante do remédio. Não adianta, ela simplesmente alimentou o vírus e os micróbios com o que seria o remédio combatente. Agora ela vai ter que mudar o fármaco, porque senão não vai funcionar. É isso que acontece com as doenças emocionais. A pessoa vai, se recupera, mas ao primeiro embate, ao primeiro obstáculo, lá está ela novamente naquela situação de pedinte espiritual. Podemos pontuar dois tipos de doenças psicossomáticas. Aquelas de conversão psíquica, que são sintomas orgânicos que nenhum tipo de exame pode identificar. Então, olha só, doenças que nenhum tipo de exame pode identificar. Por quê? Porque os aparelhos terrenos, por mais desenvolvidos, por mais tecnologia que hoje eles tenham, a doença está no emocional, a doença está no espiritual. E não é detectável apenas as que estão na matéria. Então, essas são as primeiras. E a outra é a somatização propriamente dita, que é quando a energia psíquica foi descarregada no corpo, levando à formação de uma ou mais lesões diagnosticáveis em exames e até mesmo em raio-x, que é mais ou menos o que a figura está tentando representar. Então, para quem está olhando, essas hoje já são detectáveis, e aquelas que não? O médico, não é que o médico é ruim, não é que o médico fez
uma péssima universidade, não é que ele não tenha pós-graduação ou que ele não tenha caridade. Ele não está habilitado para ver as doenças do espírito e as doenças emocionais. Muitas vezes hoje, os consultórios, porque os hospitais públicos, o médico não dá para ser psicólogo, psiquiatra e terapeuta, que a maioria dos doentes hoje querem quando procura o hospital. O médico ele tem um X número que ele precisa atender. Então, ele mal pode levantar a cabeça para olhar a criatura. Então, ele vai simplesmente numa forma robótica e mecânica. Por quê? Porque as criaturas estão procurando os hospitais físicos querendo tratamentos espirituais e emocionais. E isso não tem, e nem todas as igrejas ou denominações religiosas também consegue ajudar, porque o misticismo, a crendice, o personalismo, as superstições ainda predominam entre as criaturas. Nem tudo é falta de Deus, nem tudo é falta de igreja e de religião, mas também nem tudo é obsessor, nem tudo é prova e nem tudo é expiação. A maioria das vezes, o que acontece conosco é simplesmente imprudência e negligência da nossa parte em relação a cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. Essas doenças são, na verdade, válvula de escape para sentimentos e emoções que o indivíduo não consegue lidar. Sentimento de inferioridade, frustração, decepção, derrotismo. A pessoa não se conforma muitas vezes com a família que tem, com o corpo que tem, com o emprego que tem, a forma como vive, não aceita as condições do seu planejamento reencarnatório que ele mesmo escolheu, a criatura mesmo escolheu. E aí, por ela não se encontrar consigo mesmo, fica procurando fórmulas de fugir da realidade. E nessa fuga, acaba entrando por alguns desvios, por alguns atalhos, onde o corpo físico vai sofrer as consequências dessa imprudência. Importante prestarmos atenção ao nosso corpo. Casos de gripes e resfriados constantes ou alergias respiratórias, rinite ou asma, por exemplo. Até mesmo os problemas de pele ou dores musculares ou articulares. Enfim, toda espécie de sintomas físicos. Sim, articulações, pulso, joelho, cotovelo, tornozelo. Por que a pessoa tem? Vamos ler o livro Dores da Alma, do Hamed. Lá ele mostra bem claro e faz uma associação com as dores do corpo e com as nossas emoções. As pessoas que têm dificuldade, ficam engolindo sapo, vai engolindo, não retruca, simplesmente vai se anulando, não dá o seu ponto de vista, a sua opinião, para não contrariar, para não isso, para não aquilo. Vai sim, vai sentir nas articulações e nos tendões todo o reflexo que o duplo etérico está segurando. Então, imagina que nós temos uma parede, um muro. Aí vem, bate uma pessoa de skate, bate uma outra pessoa de bicicleta. Aí vem um cachorro e bate, vem um gato e bate. Tudo bem, ele está lá. Sofre um pequeno abalo. Até o momento que vem um caminhão, bate lá e joga tudo no chão. Vai falar assim, a culpa é do caminhão. Às vezes nem é. O caminhão foi só o volume final, porque ele já estava trincado, já tinha muitas fissuras, já tinha muitas frestas. O caminhão foi só a gota d'água que fez transbordar o copo. O corpo físico precisa tanto quanto o espírito de cuidados de alimento e de medicação. Verificar se não ocorrem esses casos de gripe, resfriados e dores, se não socorrem após brigas, sustos,
grandes períodos de trabalho sem descanso, e quando se encontra em harmonia e em equilíbrio emocional, se as doenças também se apresentam. Ah, eu vou trabalhar assim para deixar para os meus filhos uma vida que eu não tive. Ah, porque eu quero comprar um carro novo até o final do ano. E aí você começa a trabalhar 14, 16 horas por dia, 7 dias por semana, ou então você começa, eu vou levantar às 4 da manhã para ir para a academia, porque às 6 horas eu tenho que sair para ir para o emprego, aí eu volto, passo na academia, chego em casa meia-noite, aí você tem que escolher entre tomar banho, entre se alimentar, de que forma tá. Então, o que ele está dizendo? Essas pequenas coisas, insônia, falta de apetite, dores, asma, gripe, resfriados, mal-estar, náusea, enjoo, isso acontece dioturnamente ou só quando você discute no trabalho, quando você discute no trânsito, quando você é contrariado nas suas colocações, nas suas convicções? É preciso ficar atento ao que está acontecendo. Por quê? Nós temos que descobrir a causa e não combater o efeito. Dores de cabeça ou dores nas costas, pernas ou braços, sem justificativa orgânica para as mesmas, e geralmente algum fato significativo da vida. Depois de um choro, depois de um rompimento, perda de um emprego ou de uma queda do padrão de vida, tudo isso acaba trazendo essas doenças oportunas. Desse modo, são muitos os efeitos perniciosos no corpo causados pelas emoções desgovernadas, pela mente pessimista e inquieta na aparelhagem celular. Nós temos um coronário que ali, a função dele é organizar todos os demais centros de força. Mas o que nós estamos fazendo com o nosso pensamento? O que nós estamos pensando? O que nós estamos estudando? O que nós estamos lendo? O que nos conduz no nosso dia a dia? Para onde nós estamos levando de forma construtiva aquilo que nós idealizamos? Ou nós estamos simplesmente entrando nesta onda pessimista, aflitiva, de que o mundo está hoje simplesmente à deriva, que não tem mais o controle do diretor angélico. Então, precisamos observar as nossas, como nós estamos nos relacionando, e não é somente em família, em sociedade. Como nós estamos lidando conosco mesmo. Quando nós estamos só na nossa companhia, nós somos uma boa companhia para nós? Gosto de ficar comigo? Eu gosto de conversar comigo? É uma conversa agradável, salutar, que mostra objetivos nobres? Ou eu, quando eu estou comigo mesmo, eu também só reclamo? Eu também só alugo, como faço muitas vezes com aqueles que estão à minha volta. Determinadas emoções fortes, como medo, cólera, agressividade, ciúme, provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Por sua vez, essa ação emocional, reagindo no físico, nele produz aumento da taxa de açúcar, mais forte contração muscular, face à volumosa irrigação do sangue e a sua capacidade de coagulação mais rápida. Vou ler novamente com calma, porque eu não sou médico, eu não estou capacitado para falar e fazer diagnóstico, mas todos nós conseguimos compreender o que está escrito aqui. Determinadas emoções fortes, medo, cólera, agressividade, ciúme, provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Ou seja, tínhamos ali uma comporta que foi aberta e está passando tudo o que estava represado. Por sua vez, essa ação emocional reagindo no corpo físico produz
aumento da taxa de açúcar, mais forte contração muscular, face à volumosa irrigação do sangue. O rio que corta o bairro, então as fortes chuvas, as enxurradas que descem de ruas e avenidas, são todas canalizadas para o rio, o que aumenta o volume da irrigação e torna a capacidade de coagulação mais rápida. Então, é claro, ele está falando do físico. E como não sentir isso? Não precisa ser médico, basta ter um mínimo de boa vontade e noções básicas de saúde para nós compreendermos que esses sentimentos, por isso, Jesus fez tanta questão de dizer amor, 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 caridade, caridade e perdão, porque esse é o medicamento que está ao nosso alcance. A repetição do fenômeno provoca várias doenças, como a diabetes, a artrite, a hipertensão. Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico-emocional ou espiritual correspondente. Não é que todo mundo que fica com raiva fica com dor de cabeça. Todo mundo que tem ansiedade tem um problema intestinal. Não, não é. Cada corpo vai reagir de um jeito, porque cada espírito tem uma necessidade. Em razão da desarmonia entre o espírito e a matéria, e o perispírito, a trindade, entre o espírito, a matéria e o perispírito, a emoção ou os sentimentos e o corpo, desajustam-se os núcleos de energia, facultando os processos orgânicos degenerativos, provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. Se nós deixarmos de limpar nossa casa ou nosso apartamento, um dia, 2 dias, poucas pessoas vão notar. Com uma semana, nós mesmos vamos começar a notar. Daqui um mês, vai ficar insuportável de nós estarmos dentro deste ambiente. Se nós cuidamos da nossa casa, se nós cuidamos do nosso apartamento desta forma, sabendo dessa necessidade, por que não fazer a mesma coisa em relação ao nosso corpo, que é a casa do espírito, e do perispírito, que é o combustível, que é aí o que nos faz para nós a proteção de tudo isso? Sim, a higiene e a asepsia espiritual ajuda no combate dessas doenças e o pensamento é o principal medicamento. Até aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta? Não temos Sebastião, espaço para todos, mas talvez uma ou duas perguntas conseguimos responder. eu Senão, tenho vamos uma continuar e fica dúvida, no final. Fala, é, Di. eu tenho uma dúvida assim, eu tenho problemas de dor aqui, nessa região aqui, que eu já fiz tudo que você possa imaginar, ressonância, 50 fisioterapias, e não resolve de forma alguma, né? São dores de cabeça todos os dias. Na cervical, Isso, nessa região aqui atrás do pescoço. você já passou na apometria? Não, eu não fui, não sei como chegar até a apometria lá no Gene. Tá. Você já passou na assistência ao trabalhador do GEM? Já. E o que que falaram para você? Falaram para mim fazer tratamento com a terapeuta, que eu estou fazendo, e trabalhar a fé. Uhum. Tá. Sim. Então, é porque a cervical é muito daquilo de quem, né? Não estou diagnosticando, não. Muito pelo contrário, nem poderia. Mas é igual eu estou falando. Então, assim, o que que acontece? A cervical talvez seja o acúmulo de funções que você tem. Então, esses movimentos repetitivos e pelo fato de você estar fazendo atividades além daquilo que seria compatível, pode estar sim, porque você acaba encolhendo. Na realidade, se você quando a dor é na cervical, você está procurando a posição, vamos assim dizer,
fetal, onde você está procurando socorro e auxílio. Então, procura, mas se não tem muito tempo que você passou, se tem mais de 6 meses, Um a ano gente, já. mas procura fala com a Magda e ela vai te encaminhar para a apometria, porque a apometria, o diagnóstico é espiritual. Então, você vai passar, vai ter as recomendações e, com certeza, e se for espiritual, vai ser diagnosticado e eles vão te dar as quantidades de curativos necessários, tá bom? Ai, obrigada, Seba. É, É uma luz. procura a Magda, fala com ela. Não precisa passar para ela qual é o problema. Você só fala, Magda, estou com um problema na cervical já há um tempo e assim, eu gostaria, posso passar na apometria, você tem como agendar? Ela vai agendar, vai vir de acordo lá, e você vai passar e a espiritualidade vai cuidar de você, tá bom? Obrigada, Ô, Seba. Seba, Oi. rapidinho. Em muitos livros a gente lê sobre larvas e bactérias mentais. Então, seriam os pensamentos ruins que se transformam em criações e que podem dar doenças também no físico? Seria isso? Também seria, eu não vou te dar o spoiler da aula que você mesmo solicitou, que será as nossas aulas futuras, você entendeu? Lá a gente vai falar. Lá a gente vai Tá falar de bom, larvas espirituais e de formas tá. É minha pensamento dúvida mesmo. Tá bom. desses miasmas, entendeu? Se não me Tá. engano, se não for a próxima aula, é a seguinte, você entendeu? Mas sim, todo pensamento, como se diz, ele vai quando alimentado, então, vamos assim dizer, se nós pegarmos um pernilongo para animal de estimação, daqui a pouco ele está do tamanho de um urubu, você entendeu? Depende de como Uhum. nós estamos alimentando ele. Da mesma forma, nós até podemos criar um leão ou um tigre como sendo um animal doméstico, ou mesmo uma cobra. Podemos criá-lo como um animal doméstico, mas em um momento ou outro, se acontecer uma tragédia, ninguém vai poder dizer, porque isso é da natureza dele. Somos nós que estamos atentando, somos nós que estamos tentando mudar a natureza dos fatos e das situações à nossa volta, você entendeu? Então, a criatura, quando procura essas situações, que eu não estou falando que é o caso, não é pessoal, mas muitas vezes essa fuga da realidade não pode ser algo imperceptível. A criatura quer chamar tanto a atenção que ela acaba mudando a frequência vibratória e aí já não se encontra mais, entendeu? É igual quando a gente senta em frente, quem não tem o hábito de televisão. Se você sentar em frente à televisão e pegar o controle remoto, você pode ter 500 canais, você não vai parar em nenhum. Por quê? Você não está habituado a assistir televisão, você nem sabe a programação, o que é isso, aquilo. E, por outro lado, tem pessoas que maratonam série a semana inteira, assistem novela 6, 8 meses, e a troco de quê? Estão fazendo o quê? Estão acompanhando caso, fantasia, isso e isso de uma criatura, e esquecendo-se de olhar o próprio caminho onde anda, entendeu? Tá bom? Vamos lá, seguindo em frente. Por outro lado, os impulsos primitivos do corpo, não disciplinados, provocam estados ansiosos ou depressivos, sensação de inutilidade, receios ou inquietações que se expressam ciclicamente e que a longo prazo se transformam em neuroses, psicoses, perturbações mentais. O que nós estamos alimentando? Foi os exemplos que citamos anteriormente. A harmonia entre o espírito e a matéria deve vigir a favor do equilíbrio do ser, que desperta para as atribuições e finalidades elevadas da vida, dando o rumo correto e edificante à sua reencarnação. Já falamos aqui, e não é uma questão de fantasia. Ninguém viu Jesus, ou tem, quer dizer, do jeito que foram alguns comentários hoje aqui em off, mas vamos lá. Jesus não comia batata frita, Jesus não comia fast food, Jesus não comia nada pré-cozido ou isso, aquilo. Jesus, então, o que nós estamos ingerindo? O que nós estamos oferecendo ao nosso corpo físico?
o ar é uma excelente fonte de alimentação para o espírito, mas não atende às necessidades do corpo. As necessidades do corpo pedem isso ou aquilo, mas não precisa ser em tamanha quantidade a título de ser prejudicial. Então, o que está causando desequilíbrio à enfermidade é o exagero e não a coisa em si. A ação do pensamento sobre o corpo é poderosa. Ademais, considerando-se que esse último é o resultado daquele, através das tecelagens intrincadas e delicadas do perispírito, o seu modelador biológico, é que o elabora mediante a ação do ser espiritual na reencarnação. Quando nós programamos a nossa reencarnação, nós calculamos a nossa fase de infância, adolescência, juventude, madureza e hoje velhice ou idosos, como queiram. Sim, o corpo físico, ele precisa viver o período da infância, que é o desenvolvimento de órgãos e membros, depois a fixação na parte da adolescência, a madureza com o total desenvolvimento dos órgãos e do sistema imunológico, circulatório, reprodutor, entre outras coisas. Se nós não cuidarmos nesse período, quando chegarmos na velhice, quando chegarmos na mais idade, o corpo não terá condições de responder pelas nossas necessidades. E, principalmente, não é apenas os prazeres, as alegrias da carne. O que a criatura pensa desde cedo, como lida com as suas emoções e com os seus sentimentos. Assim sendo, as forças vivas da mente estão sempre construindo, recompondo, perturbando ou bombardeando os campos organogenéticos, responsáveis pela geratriz dos caracteres físicos e psicológicos, bem como sobre os núcleos celulares de onde procedem os órgãos e a preservação das formas. O texto pode parecer receita médica de antigamente, mas não é. O que ele está dizendo? As nossas emoções, as nossas vivências, as nossas experiências, sim, nós encontramos com quem nós gostamos, com quem nós nos damos bem, a alegria, o abraço, isso fortalece, isso alimenta, isso instrui, tudo isso é benéfico para todos nós. Recompõe, reorganiza, reequilibra. Da mesma forma, quando nós temos esses arroubos de raiva, mais uma vez, de ódio, discussões por qualquer motivo, funciona como raios, funciona como trovões, funciona como uma verdadeira granada explodindo. Muitas emoções e sentimentos são como granadas emocionais e sentimentais no nosso corpo. Vão acabar afetando órgãos e membros que nada têm a ver com essas situações. Por quê? O duplo etérico nem sempre consegue segurar e o corpo mental acaba ficando sobrecarregado. Daí, esse cuidado que nós devemos ter com o equilíbrio, com a harmonia, a importância de meditação. Não é só questão de fazer yoga ou sentar lá na sala, no tapete, e juntar aí o indicador e o polegar e ficar contando a vida inteira. Não, não é. É você procurar direcionar a mente para algo construtivo e salutar. O pensamento salutar é o de cima, e edificante flui pela corrente sanguínea, como um tônus revigorante das células, passando por todas elas e mantendo-se em harmonia no ritmo das finalidades que lhes dizem respeito. Uma carinha boa, está lá o desenho, harmonia, é isso que ele está dizendo de cima. Harmonia, equilíbrio, frequência, é isso que nós temos que ter. O oposto, que é a imagem de baixo,
também ocorre, realizando o mesmo percurso, perturbando o equilíbrio e a sua destinação. Olha a diferença dentro da mesma imagem. O de cima, uma pessoa equilibrada nas suas emoções e nos seus sentimentos, os seus pensamentos contínuos, salutares. A harmonia, tudo organizado. O de baixo é exatamente o nosso descompasso em relação ao universo. Então, são verdadeiros corpos estranhos, são verdadeiras granadas, bombas, tiros que são aí e que afetam o nosso físico, repercute no nosso perispírito e o espírito vai sentir todo este desconforto. Quando a mente elabora... Não é muito harmonioso, não. Está comendo coxinha que eu vi lá no desenho. Quem? Está comendo coxinha que eu estou vendo aqui no desenho, olha lá. Não tem harmonia, não. É só o Joãozinho daquele posto de gasolina. Quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dardos reagentes disparados desatrelam as células dos seus automatismos, degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente os cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que os agride. Então, sim, não tem como ser diferente. O pessoal adora, por exemplo, fazer comida à milanesa, seja bife à milanesa, coxinha à milanesa, tá? Para que fixe ali, né, aquela capa, para que fixe ali o que seria, então, o milanesa, você acaba o quê? Você precisa de uma série de coisas para fixar. Você muda a estrutura daquilo que você está. E aquilo absorve uma carga de óleo, aquilo atrai uma carga de gordura das mais salutares. Sim, é uma pena que alface e agrião não tenha gosto de lasanha, de picanha e de tudo, mas não agride o nosso organismo como aqui está. Então, imagina, olha lá, essas bolinhas vermelhas são agressões às nossas células. Como isso vai repercutindo dentro do nosso próprio corpo? E sabendo que isso é emoção, sabendo que isso é sentimento, os cuidados que nós devemos ter, onde nós vamos? Por que nós não vamos passear no cemitério? Por que nós não vamos passear sempre no necrotério? Porque não são ambientes onde tem uma energia confortável, uma energia restauradora. Então, por isso devemos, mas existem lugares, existem parques, existem avenidas, você pode andar, existem N formas de restaurar, assim como existem aquelas que destroem, mas nós temos sempre a mente fixa, a monoideia cristalizada no sentido prejudicial. Toda doença é uma mensagem direta, dirigida a nós, dizendo-lhes que nós não nos amamos e nem... Eu vou ler como está. Toda doença é uma mensagem direta dirigida a você, porque eu também preciso me incluir, dizendo-lhe que não tem amado quem você é e nem se tratado com carinho a fim de ser quem você é. Porque nós não somos, nós estamos. E uma vez que eu estou, eu preciso ser, eu preciso existir. Então, toda a dor não é ruim, a doença não é ruim, é o pisca-alerta, é aquela luzinha que fica da garagem dizendo, ó, cuidado, está vindo um carro, perigo. Então, a doença, a dor, a enfermidade, é esse o sentido. Está dizendo, olha, procura ajuda, procura auxílio, que tem alguma coisa errada com você. De fato, todas as vezes que nosso corpo apresentar alguma doença, isso deve ser tomado como sinal de que alguma coisa não está bem. Procure ajuda, procure auxílio. Fui no hospital,
como a Edi falou para nós agora há pouco. Às vezes, o hospital não vai. A acupuntura, né? Ela continua ouvindo. A acupuntura ajuda? Ajuda, existem sim. Hidroginástica ajuda? Ajuda. A natação é um dos mais completos, né? Das recomendações dos exercícios físicos. Então, se tiver condições, faça natação, faça hidroginástica, mas nós precisamos associar isso também à própria composição, saber a origem, quando surgiu, qual é o período onde dói mais, em que faz, o que dispara o gatilho que faz com que a dor fica mais acentuada, onde incomoda mais. Se observar, Edi, você vai ver, você consegue identificar a causa por si mesmo, mas vamos procurando as formas que está ao nosso alcance. A doença não é uma causa, é uma consequência proveniente das energias negativas que circulam por nossos organismos, espiritual e material. O controle das energias é feito através dos pensamentos e sentimentos. Portanto, possuímos energias que nos causam doenças porque somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente. Aí alguém poderá dizer assim, mas nós não temos controle sobre isso. Tem sim. Se você, em determinado ambiente, não se sente bem, se na presença de determinada pessoa você não se sente bem, então o que você está fazendo lá? Se você não foi convidado, não vá. E se você não vai, por que você está irritado com quem foi ou deixou de ir? Agora, se você se sente bem emocionalmente, fraternalmente, junto de alguém, porque fulano ou fulano não gosta, você vai se abster de ter uma medicação para ficar junto. Então, quer dizer, ao invés de você ficar tomando água ali, você quer estar lá no pronto-socorro tomando soro e sangue isolado de todo mundo. Então, tomemos cuidado com o que nós estamos fazendo. Nós temos que compreender, sim, os ambientes são perniciosos, são causadores de doenças, pessoas também. Então, nossa, encontrei com fulano hoje, nossa, toda vez que eu vejo aquela pessoa, nossa, depois eu me sinto mal. A culpa não é da pessoa, a culpa é sua, que está sempre procurando aquela pessoa. Se você já identificou isso, então o que você está fazendo lá? Afaste-se. Ou então, faça prece, faça oração, para que ela também possa melhorar. Talvez ela também esteja precisando de ajuda. Nos domínios da mediunidade, André Luiz explica que, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, a figura de cima, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexos sobre as células materiais. Olha, nós temos como associar, basta olhando apenas com os olhos de ver, apenas com os olhos do corpo. Todos nós identificamos a figura de cima como algo que não é muito salutar. Não dá para fazer todos os dias no café da manhã, almoço e janta. Porém, os de baixo, sim, uma uva, um brócolis, couve-flor, isso. Mas não dá para ser café da manhã. Tá, mas entendemos que a própria ilustração mostra que é muito mais saudável. Pode não ser agradável aos olhos, mas é o que o espírito precisa, é o que o corpo precisa. Então, nós temos que tomar cuidado com o nosso corpo, nós temos que tomar cuidado com este instrumento, com esta ferramenta. A ferrugem, ela existe, ela está por aí. Ela só vai causar dano naquela enxada que está lá no porão, que está lá na garagem, que está lá escondida, sem nenhuma atividade
e sem nenhuma função. Permanentemente, recebemos energia vital que vem do cosmos, da alimentação, da respiração e da irradiação das outras pessoas, e para elas imprimimos a energia gerada por nós mesmos. Assim, somos responsáveis por emitir boas ou más energia às outras pessoas. Influenciamos e somos influenciados. Ensinamos e aprendemos. Instruímos e somos instruídos. É uma via de duas mãos, nada mais que isso. A energia que irradiamos aos outros estará impregnada com a nossa carga energética, isto é, carregada das energias de nossos pensamentos e de nossos sentimentos, sendo necessário que vigiemos o que pensamos e o que sentimos. Imagine se nós estivéssemos conectados com o Cristo dioturnamente. Então, todas as pessoas que nós abraçássemos estariam, na realidade, elas abraçando Jesus. E elas iam falar, nossa, que coisa boa é te abraçar e tal e coisa. Mas, na realidade, nós estamos sendo apenas o medianeiro. Nós estamos sendo apenas o intérprete, o transmissor. Imagina aquela pessoa que está, às vezes, com algumas companhias não tão assim desagradáveis, pessoa está em um desequilíbrio e, de repente, nós chegamos e com a conversa, com um abraço, com um sorriso, a criatura muda. Nós íamos querer, se nós tivéssemos a certeza disso, nós íamos querer ser assim por toda a nossa vida, por toda a nossa existência. Só que nós oscilamos muito, para cima e para baixo. Mas é assim que nós devemos ser, receber e também doar na mesma proporção. O Cristo doava porque ele era permanente. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, eu e o Pai somos um. Nada melhor do que a misericórdia divina e o amor incondicional de Jesus para restabelecer todo o nosso organismo e a nossa frequência vibratória. Podemos classificar as doenças em 3 tipos: físicas, espirituais e atraídas ou simbióticas. As doenças físicas são distúrbios provocados por algum acidente, excesso de esforço ou exagero alimentar, entre outros, que fazem um ou mais órgãos não funcionarem como deveria, criando uma indisposição orgânica. Uma feijoada, caipirinha e aí outras coisas, o fígado não vai funcionar. Se o fígado não funciona direito, complica o rim, complica o estômago e aí vai em diante. Então, é isso que ele está falando das doenças físicas. As doenças espirituais são aquelas provenientes de nossas vibrações. O acúmulo de energias nocivas em nosso perispírito gera uma auto-intoxicação fluídica para todos nós. É aquele mal-estar, tontura, enjoo, desconforto, mais uma vez, insônia, falta de apetite, uma irritação, mau humor, sem nenhum motivo. São estas as doenças espirituais. Quando essas energias descem para o organismo físico, criam um campo energético propício para a instalação de doenças que afetam todos os órgãos vitais, como coração, fígado, pulmões, estômago, arrastando muitos e muitos sofrimentos. Ah, vou fumar um cigarrinho para relaxar. Vou tomar um uísque para relaxar. Ah, é só um torresminho aqui hoje. Ah, eu só vou ver um filme aqui. Mas não tem nada de violento, não. É só que está escorrendo sangue pela televisão ali, mas o filme não é violento, não. Ah, vou ouvir agora aqui um funk porque é uma música para equilibrar. Tudo bem. E aí nós vamos sobrecarregando o que? Você tomou toda a água que você precisava tomar hoje? O coração. Como é o coração? É a fonte do sentimento. Que tipo de sentimento nós vivenciamos hoje? Você parou para respirar? Aspirar, respirar,
pelo menos 3 vezes, você se permitiu a cuidar dos pulmões? E o estômago, o que que nós estamos colocando lá? Capítulo 4 do Missionários da Luz. Condimentos, temperos, entre outras coisas, nós não poderíamos nem entrar na casa espírita, porque estaríamos muito mais prejudicando do que beneficiando os nossos irmãos. Já as doenças atraídas ou simbióticas são aquelas que chegam por meio de uma sintonia com fluidos negativos. O que uma criatura colérica, vibrando sempre maldades, pode atrair, senão as mesmas coisas? Então, quem gosta muito desses programas televisivos, de filmes violentos, de livros que parecem, uns outros, se fossem braille, alguns livros pareciam um ralo de tão violento que são, mas ainda chamam a atenção das criaturas. Então, uma criatura que está sempre de mau humor, está sempre reclamando, lamentando, blasfemando, inconformada, pessimista, o que essa criatura vai atrair para si? Portanto, todas as criaturas que convivem com ela vão estar sujeitas às mesmas energias. Ah, eu fumo, mas eu não prejudico ninguém. Nada contra quem fuma, só estou dando um exemplo. Ah, eu fumo, mas eu estou prejudicando somente a mim. Sim, no seu trabalho você não pode fumar porque existe uma lei. No metrô, no ônibus e nos determinados órgãos você não pode porque existe uma lei. Mas você fuma dentro de casa, na cozinha, no quarto, na sala, na sacada. E as pessoas que convivem com você estão fumando indiretamente. E aí, não é uma vibração que nós estamos passando para os outros? É preciso pensar um pouquinho. Essa atração gera uma simbiose energética, que pela via fluídica causa a percepção da doença que está afetando o organismo do espírito que está imantado ao encarnado, provocando a sensação de que a doença está nele, pois passa a sentir todos os sintomas que o espírito sente. Aí a pessoa vai ao médico e este nada encontra. Sim, você saiu para o happy hour, você foi num ambiente carregado energeticamente negativo, e aí as companhias espirituais te vampirizaram, sugaram toda a sua energia, e você está aí já uma semana que você não consegue se movimentar, de dor no corpo, de todos os tipos. Aí você vai no médico, o médico pede um hemograma, pede raio-x, pede lá ressonância magnética, pede não sei mais o que existe hoje, e tudo que tem, e nada é detectado. Aí, só falta ele falar, você fez alguma coisa diferente? Tem mais ou menos um mês, sabe, que eu fui num happy hour e eu saí na sexta, cheguei em casa no sábado. Se ele fosse um médico espírita, ele ia falar, então, vai lá, passa lá no DEPOI, passa lá no atendimento fraterno e faz um tratamento uns 6 meses que você vai melhorar. E evangelho, 3 vezes ao dia. Hã? Pois é assim. A pessoa não quer esse tipo de tratamento. Quer procurar remédio alopático. Não cura o espírito, não adianta. Ou seja, a causa das doenças está na própria leviandade no trato com a vida. Analisando criteriosamente o comportamento, ver-se-á que os males que atormentam as pessoas persistirão enquanto não forem destruídas a causa. Não adianta combater o efeito. Temos que combater a causa. Por isso, Hipócrates dizia, antes de você oferecer cura ao doente, pergunte se ele está disposto a deixar aquilo que está fazendo com que ele fique doente. Porque as pessoas querem a cura, querem a melhora, mas não querem deixar a vida viciosa que as conduz a essa situação. Portanto, soluções superficiais são enganosas. É preciso lutar contra todas as aflições, mas jamais de forma milagrosa. Procuremos sempre pensar e agir dentro dos ensinamentos cristãos, a fim de alcançarmos a cura integral. O nome do livro da Joana de Anjos que eu esqueci é O Ser Integral.
peguei aqui no integral aqui. Então, assim, mas é isso que ele está falando. Procuremos sempre pensar e agir dentro dos ensinamentos cristãos. É o que o Cristo nos deixou como legado. O Evangelho de Jesus é uma receita. É uma receita porque é um manual de conduta para todos nós. Se nós seguirmos as orientações de Jesus, nós vamos ter um corpo, sim, que atende às necessidades do espírito e, ao mesmo tempo, estaremos oferecendo as melhores condições para que o espírito possa se desenvolver. E nada melhor para o aperfeiçoamento espiritual do que o trabalho com amor, com fé e caridade. É este o nosso objetivo, é este o nosso ideal. A proposta do nosso curso, a proposta da doutrina espírita é mostrar: somos espíritos imortais, somos espíritos eternos, imortais a partir da nossa criação, eternos, sim, porque fomos criados por Deus. Então, o que nós temos que fazer? O nosso pensamento, vontade, onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo, com quem estamos fazendo, qual é a nossa relação com o nosso planejamento reencarnatório. Eu estou feliz com a vida que eu tenho? Não. Posso mudar? Posso. Então, mude tudo que você puder. Não, não posso. Então, aceite e viva da melhor forma possível. Olha, eu preciso ir até Santana hoje. Precisava ir até Santana. Tá bom. Tudo bem. Tem ônibus? Não. Você tem carro? Não. Você pode ir a cavalo? Não. Sabe andar de skate? Não. Sabe andar de bicicleta? Não. Então, você não tem nada disso? Não. E não tem transporte público? Não. Mas você precisa ir até Santana. Você pode ir a pé. Sim, eu posso ir. Ah, mas é longe. Tá, mas ninguém falou que você precisa chegar lá em 5 minutos. Está dizendo que você precisa ir. Você pode ir depressa, você pode ir veloz, você pode ir devagar, você pode ir numa inconstância. Se você for observando todas as edificações, os prédios, as árvores, outros movimentos que tem pela rua, daqui 30 minutos mais ou menos você chegou em Santana e você nem percebeu, mas você já está no seu objetivo final. Assim somos. Nós muitas vezes focamos aquilo que está à nossa frente, esquecendo-se que o objetivo da nossa viagem é a paisagem, é a decoração, é o cenário. A nosso destino, nós vamos chegar. De uma forma ou de outra, nós vamos chegar. Então, vamos nos pedir mais uma vez socorro a Paulo de Tarso. Muitas vezes é preciso que nós nos levantemos sobre os nossos joelhos alquebrados. Nós podemos chegar angustiados, mas não atribulados. Podemos chegar até cansados, mas não exaustos, porque todos nós estamos a caminho da luz. Então, que as enfermidades, que as dores e que as doenças possam ser combatidas, sim, com amor, com perdão, com paciência e com tolerância, porque assim é uma medicação que não tem efeito colateral e qualquer um de nós pode receitar e ministrar sem erro aí de falsa ideologia, de falsa, esqueci o nome aí, das pessoas que dizem ser aquilo que não é. Então, com confiança e fé, vamos vencendo essas doenças. Prestem atenção no corpo, prestem atenção nas atividades. O que nós estamos devolvendo a Deus pelo muito que nós recebemos?